Deus, que nós encontramos no livro de Filipenses, no capítulo 1 e os versículos 3 ao 6. Filipenses 1, versos 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quero frisar o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, o Senhor, quando Ele começa a obra na vida de alguém, Ele vai até o seu fim. Como nós lemos aqui, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tudo o que Deus começa, Ele termina. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo de número 21, verso 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ao conhecermos a história de Israel, nós vamos ver que tudo se cumpriu. Não só a promessa da terra que eles deveriam possuir, como a possuíram logo no ministério de Josué, e ainda Jesus veio lá em Israel, glória seja dada ao nome do Senhor, como Salvador, e os seus irmãos judeus não o aceitaram. Mas tudo aquilo que a Bíblia falou, toda a obra prescrita, anunciada, profetizada na palavra de Deus, ela se cumpriu e ainda se cumprirá os fatos, aleluia, que ainda hão de ocorrer para a humanidade na face da terra. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e o versículo de número 10, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 10, diz a Bíblia: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. Há exemplo na vida de Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 2, Deus começou na vida de Moisés, melhor dizendo, a eleição. Deus separou o menino Moisés, sofrendo, respirando ameaças de morte, porque Faraó mandara matar todo o menino de 2 anos para baixo, e assim Moisés foi preservado, porque Deus tinha um projeto na vida do menino. O menino, o nome de Moisés, pela filha do Faraó, que significa tirado das águas. Em Êxodo 3, verso 2, diz a Bíblia que o próprio Deus tem um encontro com Moisés, lá no Monte Horebe, na sarça que ardia e que não se consumia. No capítulo 2, verso 2, começa o projeto de Deus, e se nós lermos todo o Pentateuco, está ali a história de Moisés, até ele passar o comando, o cajado para Josué, lá no livro de Josué em diante. Moisés foi um projeto que Deus começou e que Deus terminou. Diz a Bíblia, no capítulo de Deuteronômio 32, o verso 50, que Moisés sobe ao monte Nebo e vê Canaã e morre no monte. Deus começou e terminou os planos na vida de Moisés. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, verso 3, no monte da transfiguração,
aparece Moisés ao Senhor Jesus Cristo. Um outro personagem que nós podemos trazer aqui acerca do trabalhar de Deus é o rei Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 16, diz a Bíblia que através de Samuel, na casa de Jessé, começou a ser realizado o plano de Deus na vida de Davi. Aleluia. Ainda tentaram impedir o projeto de Deus na vida de Davi. Diz a Bíblia que chega Samuel na casa de Jessé e manda que Jessé chame então os seus filhos, porque dentre os seus filhos Deus estaria levantando o rei da nação de Israel, que iria substituir o rei Saul, um rei segundo o coração dos homens, e agora Deus iria levantar um rei segundo o coração do próprio Deus. Diz a Bíblia que Jessé apresentou os seus filhos na presença de Samuel. Samuel, num primeiro momento, se vislumbrou com a aparência daqueles jovens, e Deus fala ao coração de Samuel, dizendo: não é este, não é este, não é este, porque eu não vejo como vê o homem. Aleluia. E a Bíblia diz que então passaram todos os filhos de Jessé, e Samuel se vê obrigado a perguntar se havia alguém mais na casa de Jessé e que não estava ali presente naquele momento. Deus começou o projeto, aleluia, de levantar a Davi, e Davi ainda não era conhecido, estava no anonimato, em meio às ovelhas do seu pai, guardando as ovelhas de urso e leões, em meio ao relento da noite, ao calor do deserto pelo dia. E Samuel fala com Jessé: tem mais alguém? E então Jessé diz: tem um menor, está lá no campo atrás das ovelhas. Então Samuel fala a Jessé: ninguém vai sentar enquanto este que ainda não está aqui chegar. Diz a Bíblia que entrou Davi, e logo que entrou Davi, o próprio Deus testificou a Samuel: é este a quem eu tenho escolhido. E Deus começou no ventre, aleluia, no ventre da mãe de Davi, na sua juventude, no trabalhar de Deus na vida de Davi, lá entre as ovelhas, na vida de Davi, Deus começou, aperfeiçoou a Davi para que um dia pudesse assumir o trono de Israel. Diz a Bíblia que então ele é ali ungido na casa de seu pai. Em 2 Samuel, no capítulo 2, verso 4, Davi é ungido em sua casa, em Judá. E em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3, Davi é ungido rei sobre Israel. E em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2, Davi deixa Salomão seu sucessor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Davi foi levantado rei sobre Israel, numa obra que Deus começou, aperfeiçoou e terminou, onde Davi cumpriu o seu reinado, apesar das dificuldades, das oposições, mas foi até o fim, deixando a sua descendência, o filho chamado Salomão de Batseba. Aleluia. E a Bíblia ainda diz que o próprio Deus fez uma promessa a Davi, dizendo que no trono onde sentou Davi, sempre haveria um sentado, reinando sobre Israel, da descendência de Davi. Nós sabemos que Davi, na genealogia de Jesus, faz parte, aleluia, Davi faz parte da tribo de Judá. Jesus nasceu da tribo de Judá, da descendência de onde era Maria e de onde era José, se cumprindo então a palavra e a promessa que Deus fizera e a aliança que Deus fizera com Davi. Portanto, o que Deus começa, ele termina. A Bíblia diz acerca do personagem Pedro, que lá em Mateus, no capítulo 4, verso 18 em diante, começa o seu chamado. Pedro vive uma vida inteira do lado aos pés de Jesus, vendo os milagres que Jesus fizera, vendo, aleluia, as curas, as libertações, as maravilhas que Jesus operava.
Aleluia. E lá em Lucas capítulo 22, verso 32, quando Pedro é avisado pelo Senhor Jesus que Pedro negaria a Jesus, Jesus fala a Pedro: quando você se converter, a obra que Deus começou na vida de Pedro ainda não estava no seu auge, ele precisava se converter. E lá em Lucas 22, verso 62, diz a Bíblia que Pedro chora amargamente, dando sinal do seu arrependimento, da sua conversão. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do 1 em diante, precisamente no versículo 4, Pedro e João juntos, convertidos, Pedro confirma o chamado de João, porque foi essa ordem que Pedro recebera de Jesus. Com autoridade, Pedro e João puderam dizer àquele coxo que estava sentado à porta formosa: olha para nós. Aleluia! Porque a obra que Deus começou na vida de Pedro, ele concluiu. Olhando a história de Pedro, nós vamos observar que ele foi também martirizado por causa da obra do Senhor, dizendo a tradição que Pedro fora crucificado de cabeça para baixo. Sendo assim, o que Deus começou, ele terminou. Falando também de Paulo, outro personagem, que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 4, diz a Bíblia que o próprio Senhor Jesus se manifesta a Saulo em uma teofania. Ele vê um clarão, um relâmpago, e Paulo fica extasiado e diz: quem és tu, Senhor? E o próprio Senhor Jesus brada do alto céu, ao que Paulo ouviu e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era um perseguidor, tomava cartas das autoridades para perseguir, prender e matar os cristãos. Mas agora, no capítulo 9, verso 4, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o Salvador. Ele muda, diz a Bíblia, que fica cego por 3 dias, recebe a oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, e segue o seu ministério, escrevendo as 13 epístolas paulinas que estão na palavra de Deus. E lá em livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 1, é realizada a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E lá em Timóteo, Paulo sente que já está no fim o seu ministério. Ele fala em 2 Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. O que Deus começou, ele acabou. A sua obra nas vidas desses personagens, ele começou. Começou em Moisés, terminou. Começou em Davi, terminou. Começou em Pedro, terminou. Começou em Paulo, terminou. Você pode observar na palavra de Deus, todo o personagem da Bíblia teve o seu começo e o seu fim na história, porque como diz a palavra do Senhor, agora, aonde ora lemos que aquele que vos começou, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Se você um dia aceitou a Jesus como seu Salvador, começou então a boa obra na sua vida. Se você quer aceitar a Jesus agora como seu único suficiente Salvador, começará a boa obra na tua vida. E pode ter a certeza que mesmo que você não entenda a dimensão dessa decisão, o que Deus começou por causa da tua decisão, ele irá até o fim, te abençoando e confirmando a tua salvação até o fim. O que Deus começou na vida de Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, dizendo a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ou te mostrarei. E ainda segue dizendo a Bíblia: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus começou em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou os 12 príncipes de Israel. Foram eles, entraram no Egito. Quando José era o governador do Egito, 70 almas peregrinaram lá. Foram escravos 430 anos. Deus levanta Moisés, Moisés tira Israel do Egito, peregrina no deserto,
entra após 40 anos de deserto em Canaã, possuindo a terra, passando então pelos juízes, profetas, aleluia, passando então pelos reis, chegando até a época de Jesus, a plenitude dos tempos, onde Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus começou em Abraão, ainda tem algo a terminar em Israel, se expandiu até a igreja de Deus, a igreja invisível, a partir da igreja primitiva até os nossos tempos, onde Deus tem preparado para os cristãos de verdade, a igreja invisível, o arrebatamento do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra que Deus começou com Abraão, ele terminará em tribulação e grande tribulação. A obra que Deus começou com a igreja, ele terminará no arrebatamento da igreja. E a obra que Deus tem com você, basta você aceitar a Jesus como teu Salvador, e você vai ver que aquilo que Deus começa, ele termina. Deus não é igual ao homem. Deus não é semelhante ao homem, que muitas vezes começa e não tem força para terminar. Muitas vezes começa e não tem sabedoria para concluir. Muitas vezes começa e se acovarda no meio do caminho. Deus não é assim. O que ele começa, ele termina. Portanto, receba essa palavra aí, em o nome de Jesus. Tome uma decisão nessa noite e você vai ver o que Deus é capaz de fazer por você, porque Deus, quando começa, ele vai até o fim, em nome de Jesus.